Me perguntaram como fazer uma média móvel dentro do SQL Server e na hora eu não soube responder, eu não tinha nada ali para pesquisar no momento e realmente de cabeça eu não sabia como responder aquilo. Para você não passar por essa situação, bora lá que eu vou te mostrar agora como fazer isso, tá? Eu já fui, já pesquisei, já entendi a lógica, agora eu já aprendi a fazer e por isso que eu tô aqui, para te ensinar como faz e você não passar pela mesma situação que eu passei. Então, bora lá. Na pergunta que me fizeram foi referente a uma média móvel diária, né? Últimos 30 dias e tal. Mas eu não tenho uma base fictícia aqui de diária. Eu, pelo menos, não achei. Pesquisei aqui rapidinho, não achei. Eu falei, vou fazer por mês mesmo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui uma média móvel dos últimos 12 meses e uma média móvel dos últimos 6 meses. E o que que seria isso, tá? Seria realmente, tipo, a média. Eu tenho aqui a quantidade de vendas consolidada aqui por mês. Andou, mudou o dia, ele anda para trás, sempre fazendo isso daqui, sabe? Então, isso aqui seria a média móvel dos últimos 12 e dos últimos 6, isso aqui. Tá vendo? Só diminuiu aqui a quantidade. E agora eu vou te mostrar, então, como fazer isso aqui dentro do SQL, tá? Vou abrir aqui o SQL e eu tenho aqui essa minha base. Vou dar um Ctrl 3 aqui. Vou dar um Ctrl 3. O Ctrl 3 é um atalho aqui no meu teclado, só para dar top 10 linhas aqui da minha tabela. Então, eu tenho aqui registro de vendas e o que que eu fiz, né? Eu fiz um select aqui, né? Tipo, somando tudo, agrupando aqui por data de venda, que eu sei que é sempre o dia primeiro dia de cada mês. E somei aqui as quantidades, né? Porque as quantidades aqui era por linha, né? Realmente, tipo, por venda e tal. Então, consolidei essa informação, joguei isso aqui dentro de um CTI, tipo, uma temporária aqui para poder utilizar essa informação. E aí, ficou uma temporária com esses dados, tá vendo? Ó, data e quantidade de vendas, que é o que a gente tem aqui, ó. Tá vendo, ó, data e quantidade de vendas, e é a mesma coisa, tá vendo, ó, 3.807, 3.469. Se a gente olhar aqui dentro, tá vendo? 3.807, 3.469. Então, é a mesma coisa. E aí, aqui embaixo, para eu conseguir fazer a média mesmo, o que que eu fiz? Utilizei algumas coisas aqui, tá? Desconsidere esse replace aqui por enquanto, porque aqui eu só tô substituindo ponto por vírgula, só para eu conseguir ter as casas decimais ali e não me trazer problema isso depois. Mas vamos falar disso aqui, que é essa parte aqui que vai realmente fazer a nossa média, tá? Mas o segredo mesmo, ele tá aqui nesse over. Engraçado que diariamente eu utilizo, tipo, o roll number pra fazer um monte de coisa, né? E quando a gente vai utilizar o roll number, ele tem esse over também, né? Porque eu coloco roll number, over, partition by. E eu nunca me atentei a esse over. E agora eu fui pesquisar para realmente entender, pra fixar isso. Eu nunca mais vou passar por uma situação onde eu não consigo responder esse tipo de pergunta. E eu espero que você também não passe. Então, vamos lá entender isso aqui. Então, vamos lá. Se eu colocasse só essa média aqui de quantidade e tal, o SQL só ia fazer uma média mesmo. Não ia fazer nada. Mas quando a gente coloca esse over, ele passa a calcular a média para cada linha. E é por isso que a gente chama isso de window function. Porque ele cria mesmo uma janela de linhas para poder utilizar no cálculo. Então, aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô falando aqui, olha, esse over order by data, eu tô falando que eu quero que isso aqui seja feito, mas respeitando a ordem cronológica da data. Então, precisa ter isso daqui, tá? Porque senão o SQL, ele não vai saber quais são os registros anteriores. Então, você precisa ter esse order by aqui dentro do over, tá? Então, bora lá. Quando eu coloco row, eu tô falando que eu quero trabalhar aqui com linhas. Quando eu coloco esse 12 preceding aqui, eu tô falando que eu quero que pegue essas 12 linhas anteriores. E eu ainda coloco aqui esse current row, porque eu quero que seja incluído também a minha linha atual. Então, se eu olhar para cá, por exemplo, eu quero os últimos 12, certo? Então, vai ser todo esse intervalo aqui. Eu quero que inclua aqui a minha linha atual, eu tô pegando os últimos 12. Então, ele vai pegar todo esse período. Então, aqui eu tô pegando aqui do mês 12 até o mês 12, né? Então, eu tô pegando tudo aqui. Se eu vir pro mês 11, tá vendo? Opa, ó, do atual até os últimos, do mês 11 de 2024 até o mês 11 de 2025. E aí ele vai fazendo isso. Ah, eu não quero que considera
desse jeito. Eu quero que pega, sei lá, se terminou aqui no 11, então vai até o 12. Não quero que pegue o 11 de novo. Aí é só a gente alterar aqui, de vez considerar 12, eu considero o 11. Eu tô falando que é para adicionar a linha atual também, então isso aqui também já vai funcionar. E aí eu posso trocar isso aqui nos dois. Coloco 5 aqui. E aí ele vai me trazer aqui os dados, ó. 19 e 29 dos últimos 12 meses, né? Ó, 19 e 29. Se eu voltar aqui no Excel e fazer esse ajuste, para não considerar o mês, pegar de janeiro a dezembro, certinho, aí ele funciona aqui igualzinho. Esse daqui eu não arrumei, né? Esse aqui é 5. Aí, ó, 1929. Quanto que tá aqui? 1929. Vamos recapitular aqui para fixar esse negócio. Eu tô fazendo aqui a média. Beleza, você quer que seja uma média, certo? O que vai definir se ela vai ser uma média móvel ou não é esse over aqui. E aí, dentro desse over, esse over aqui, ele vai fazer com que a gente tenha esse contexto de linhas, né? Aí eu vou falar que eu quero ordenar essas linhas pela minha coluna de data, que é a coluna aqui da minha tabela. E aí, dentro dessas linhas, eu tô falando, olha, essas linhas, elas têm que estar entre as 11 linhas anteriores e também aqui é a minha linha atual. E aí, é por isso que ele vai fazer esse cálculo. Ele vai pegar, tá, qual que é a minha linha atual, e ele vai ver tudo que tá entre, né, tipo, as 11, né, qual que é as 11 anteriores aqui. Seria esses caras aqui, né, até janeiro. E aí, ele vai fazer a média desse período. Aqui, eu só tô dando o replace, eu vou até comentar aqui para vocês verem, tá? Porque dentro do meu aqui SQL, ele fica me trazendo os dados com um ponto. Para funcionar lá no Excel, porque tá no formato brasileiro, teria que ser vírgula. Então, eu só dou um replace aqui de ponto por vírgula para isso aqui funcionar. E aí, eu quero mostrar para vocês que essa média, ela tá funcionando de boa. Aí a única diferença que eu fiz de uma para outra foi que aqui tá os últimos 12, né? E aqui tá os últimos 6, mas é a mesma coisa, tá bom? Então eu copiei aqui, né? Ó, copiar com cabeçalho. Vou vir aqui no Excel, vou exibir aqui as colunas, vou dar Ctrl V aqui em cima, que aí ele substitui aqui tudo de novo. E aí a gente compara, tá vendo, ó? A mesma coisa aqui dos últimos 12, tá vendo, ó? 1929, 1929, 1952, 1952. Então, tipo, a mesma média móvel que tá sendo feita lá. E é isso, vocês viram, gente? Não é difícil. Mas foi uma coisa que de cabeça eu não soube responder. E olha, que eu já tenho 10 anos de experiência na área, mexendo com SQL, mexendo com um monte de coisa. E não lembrava disso, não sabia fazer, nunca precisei fazer isso aqui. Então não fica se culpando, tá? Bom, é isso, o vídeo foi isso. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você entendeu, se isso aqui fez sentido pra você, se te ajudou em algo, já curte, comenta, compartilha e segue aí pra não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!